A família como vai? Meu irmão, venha e responda. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos juntos em mais um programa A Família Como Vai, que vai ao ar todo sábado pela manhã às 9 horas aqui pela FM 106.3, Rádio Alvorada de Londrina, a Catedral do Ar, a Rádio da Família. E você sabe que esse conteúdo ele também está disponibilizado nas plataformas digitais. Você pode acessar no YouTube, você pode acessar também pelo Spotify, no horário que você quiser. E mais do que isso, hein? Você é convidado também a divulgar, a fazer com que esses conteúdos cheguem cada vez mais longe para cada vez mais pessoas. Então basta que você se inscreva no canal da Rádio Alvorada Londrina nestas plataformas, que você também acione lá o sininho para receber as notificações cada vez que chegar um conteúdo novo da Rádio Alvorada para você e que você compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, pode ser também por meio dos grupos de WhatsApp, de família, de pastoral, para aquelas pessoas que você acha que realmente poderão se beneficiar deste conteúdo. E você sabe que esse programa ele é voltado para a família, para os temas relacionados à vida de família. Nós estávamos falando aí nos últimos programas e podcasts o tema da felicidade, do bem-estar também no ambiente de trabalho e como isso afeta a vida de família. E hoje nós vamos trazer um tema extremamente atual. Você não consegue praticamente hoje assistir televisão ou qualquer rede de comunicação sem ser estimulado a fazer uma apostazinha, né? Aquilo que antes era o jogo do bicho, aquilo que antes era uma loteriazinha, hoje é uma explosão de ofertas para que você aposte. E sem contar os jogos que nós temos também à disposição para adultos, para jovens, online e de todas as formas chegando até nós. Isso impacta a família? Com certeza, e é o que nós vamos falar neste podcast, nesse programa de hoje. E para isso, uma pessoa extremamente capacitada, habilitada, apaixonada por este tema e que vive em função do acompanhamento destas questões. Eu estou aqui com a doutora Alessandra, que eu tive a alegria de ser professor no início da minha carreira. Acho que eu sou capaz de lembrar da sua letra, Alessandra. Tá muito brincando, caprichosinha. piorou de lá pra cá, diga-se de passagem. Como boa médica, eu não podia fugir à regra, verdade, né? Tem que fazer os garranchos, senão não mantém o status. Que horror, e eu não me orgulho disso, infelizmente, mas foi muito bom ter, essa formação, com o professor Geraldo, que contava os bastidores da história, não só a história como ela é. Que bom estar aqui com você, Geraldo. Uma alegria, viu? E eu gostaria de começar exatamente com você se apresentando, né? Com a sua formação nesta área que você hoje atua tão competentemente. Sim. Eu sou psiquiatra de formação e desde da psiquiatria na residência eu já me interessava pela área de dependência química. E via, exatamente o lugar onde meus colegas não queriam estar, Então foi um pouco motivado por essa curiosidade de saber por que eles não se interessam por essa população, que carrega um estigma imenso, Hoje no Brasil a gente pode dizer que 44% da população brasileira tem ódio e antipatia de conviver com usuários de drogas, E mais recentemente, com o advento dos estudos e da percepção que não são só as dependências químicas, mas também as dependências comportamentais, que estão ali, vamos dizer, no mesmo cluster de dependências no plural, eu comecei a me interessar também por essa área, que abarca as compras compulsivas, os jogos, o uso excessivo de internet, de telas, sexo compulsivo e tantos outros comportamentos, comer compulsivo, exercício compulsivo. Então, todo comportamento compulsivo, ele sempre fala
para nós de uma falta, né? De uma carência. E é aí que eu quis me inserir, né? Então, as duas áreas de formação são as dependências, né, químicas e comportamentais, e também me interessei pela sexualidade. Então, acho que sempre aí as especializações estão relacionadas a populações mais vulneráveis, a minorias, né? E aí é que nasce o interesse de estar com pessoas que precisam desse olhar e que a grande maioria da população, infelizmente, não os vê. E por onde você andou com todas essas formações aí? Muito, né, Geraldo? Olha, eu saí de Londrina e fui, então, estudar no Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul fiquei em São Paulo 23 anos. De São Paulo fui para Portugal, fiquei 1 ano em Portugal. E também fiz uma especialização em Genebra, na Suíça, né? Na Organização Mundial da Saúde. Então, lá hoje tenho vínculos com vários colegas e agora tenho dedicado mais a minha atuação, não só no consultório, no ambulatório, trabalhei na indústria farmacêutica, mas também a ser um pouco do associativismo, né? Recém-impossada aí na nova diretoria da Associação Brasileira na Associação Paranaense de Psiquiatria, e hoje no Brasil eu faço parte. Então, sou embaixadora da ISAM, que é a International Society of Addiction Medicine. Então, é um cargo mais social, vamos dizer assim, mas que tem me possibilitado muitas aberturas para visitar outros serviços, intercâmbio entre profissionais. Então, recentemente fui para a Tailândia e lá pude, então, visitar um serviço de dependência química. E isso que é, né, o interessante do associativismo, que faz o famoso networking, né? Eu com aquela pessoa que eu leio nos livros, né? Eu li no livro e vejo ele pessoalmente, caminho pelo serviço dele, e a gente olhar coisas que tem lá e que a gente pode incorporar aqui, ou coisas que nós brasileiros fazemos bem e também podemos emprestar para os nossos amigos gringos aí, que vêm para cá às vezes e ficam maravilhados com o nosso SUS e com todas as coisas que nós brasileiros temos na área da saúde. É interessante isso, né? Você trazer esse tema que é tão importante, desse associativismo, quer dizer, entendermos que as coisas acontecem realmente quando se unem forças, né? E também esse seu interesse por um público marginalizado, que sofre um preconceito muito grande. Se não marginalizado do ponto de vista econômico, como normalmente nós estamos acostumados com a expressão marginalizado, mas assim, é difícil a compreensão do que acontece com estas pessoas que estão submetidas a esse tipo de comportamento. Sem né? dúvida. Exatamente, acho que essa é o meu chamado, né? Acho que é a vocação, e eu entendo como um chamado realmente, né? Passa-se os anos, assim, as pessoas falam... Como é que você pode gostar, né? Eu falo, porque atrás dessa pessoa existe uma família. E a gente sabe, né, que quando um dependente químico, um jogador patológico melhora, isso tem um impacto imenso no funcionamento daquela família. Então, a gente sabe que as taxas de recuperação, elas são extremamente baixas, né? Menos de 30% das pessoas que desenvolvem uma dependência vão entrar em recuperação. Mas eu multiplico esses meus dados justamente pelo impacto que tem quando um dependente químico, um jogador patológico se recupera naquele seio familiar. Então, é o pai e a mãe que voltam a conversar, é aquela família que se senta a almoçar junto, que tem hora, que tem regras, né, que prosperam. Então, eu acho que essa é uma alegria muito grande que é um retorno imenso, né, pra gente. Tá aí, gente, vocês já perceberam que nós estamos falando com uma pessoa extremamente apaixonada por aquilo que faz, e isso é muito bom. Nós vamos para o intervalinho e já voltamos. Estamos de volta com o nosso programa A Família Como Vai, e esse tema fascinante, desafiador e muito presente na realidade das nossas famílias, que é a dependência. Nós já trouxemos aqui o Júlio Conceição, que falou para nós a respeito especificamente da dependência química, do acompanhamento terapêutico necessário também, né? Que tratamento é diferente de acompanhamento e de recuperação. E hoje nós estamos
continuando a trabalhar nesta mesma linha, só que ampliando um pouco para a questão da dependência, não exclusivamente associada à química, mas associada, claro, à química nossa, mas associada ao nosso funcionamento diante de tendências compulsivas que podem ser despertadas em nós. E hoje nós estamos vivendo isso muito fortemente, um estímulo muito grande. Eu gostaria que a doutora Alessandra, então, abordasse um pouco como é tratar dessas questões num ambiente onde essas situações são super estimuladas. Sim, eu acho que a gente, principalmente a gente tem olhado esse fenômeno explodindo, né? Que é o fenômeno das bets, das apostas. A gente sempre conviveu com o jogo do bicho numa ilegalidade, aculturado na nossa sociedade brasileira, mas a partir do momento que nós começamos a ter uma penetração maciça do marketing, infiltrado nas nossas paixões nacionais como futebol, por exemplo, regulamentado pelo governo, a partir de 2024, então, essas apostas passam a ser online. Isso, então, explodiu, né, Geraldo? As famílias e os indivíduos afetados por esse jogo, que se chamava ludopatia, jogo patológico, que hoje nós chamamos de transtorno do jogo. Então, é um jogo que está aqui na palma da mão e que eu posso, de certa forma, anonimamente lá no meu quarto, ficar jogando, apostando, né? Iludido, né? Que isso vai trazer sorte, na verdade, traz azar. Hoje no Brasil a gente tem aí em torno de 1,4 milhões de pessoas com este problema, que vivenciam de fato o jogo de uma forma arriscada, perigosa, patológica, disfuncional. Então, é claro que nós temos pessoas que vão fazer apostas e não vão desenvolver dependência. Mas existe uma parcela da população mais vulnerável que carrega uma genética. Você já conhece, lá, meu avô apostava em cavalo, eu tinha um tio que era apostador de cassino, rinha de galinha, ou então minha avó, com o advento dos bingos, né, os idosos iam para bingos e apostavam. E aí, a partir do momento que isso vai para o digital, para o online, parece assim que desculpa falar, uma terra de ninguém, porque inclusive adolescentes submetidos e jogando e podendo estar com o cartão. E é óbvio que esse mecanismo, ele é um algoritmo que é feito para você perder, né? Então, algumas pessoas vão desenvolver dependência, ficam no seu quarto a noite inteira sem dormir, começam a fazer apostas com prejuízo no outro dia no trabalho. Então, o que a gente tem visto no trabalho é um presenteísmo, né? A pessoa está presente, mas ela está sonada, ela não produz, ela recebe estímulos e pop-ups ali no seu celular a todo momento. Ela começa a fazer empréstimo com agiotas, né, para poder saldar as dívidas, e chega a um grau tão assim, usa a sua Bolsa Família, né, para poder apostar. E eu tenho um paciente que foi o mais emblemático de todos, que é um garoto super jovem, 23 anos, trabalha com o pai, e que, assim, numa ilusão de poder pagar a faculdade dele, ele começou a se meter a fazer apostas, porque ele queria saldar essa dívida, né, da faculdade. Então, a intenção até era boa, né, mas ele foi se afundando cada vez mais nessas dívidas, e chegou um momento em que ele começou a fraudar o próprio pai, né? A ludibriar, mentir, a enganar, se esconder e com vergonha, até que chega aquele famoso momento que a gente diz que a casa caiu, né? E que, olha, tô vendo que houve um rombo, tem pessoas vindo cobrar, os clientes estão falando aqui que você tá pedindo dinheiro, o que que tá acontecendo? E aí, justamente, esse menino, o pai pega ele numa corda, né? E felizmente ele tinha, né, a vontade de se enforcar e o desejo forte de morrer, porque ele achou que ele morrendo, ele então não iria dar mais essa vergonha ao pai, e acabou necessitando ser internado. Então, hoje o transtorno por jogo é uma questão de saúde pública, estimulado por todas essas coisas que nós conversamos, que tem um substrato neurobiológico, ou seja, existe um lugar no nosso cérebro ávido a
a repetir esse comportamento, e com uma mídia, influenciadores, né, grandes apresentadores dizendo, olha, aposte com moderação, o mesmo discurso que a indústria do álcool faz e segue fazendo. O importante, eu acho que é o pessoal de casa, né, olhar para esses casos, né, com menos julgamento, pensando justamente que nós estamos diante de uma pessoa que está sofrendo, que não é uma pessoa simplesmente que ela tem o estereótipo de ser um falsário, um Zé Ninguém, ou alguém que ele se meteu nessa simplesmente porque ele quer. Ela precisa de ajuda, e quanto menos julgamento nós tivermos, mais nós vamos atingir essas pessoas e ajudá-las a sair deste ciclo vicioso. Acho que você coloca um tema que, para nós que somos uma rádio de segmento religioso, essa questão do julgamento que você traz, ela é muito importante, porque às vezes presos a determinadas práticas religiosas que nem são as mais saudáveis e que nem estão de acordo com aquilo que foi o ensinamento de Jesus e de outros tantos mestres, e aí nos pegamos nesse preconceito e nesse julgamento e assim, transformamos num pária, não nos aproximamos. Sim. Né? E o julgamento faz com que ele assim, cria gueto, filho do medo, né? E aí essa pessoa não busca ajuda, essa família se envergonha, ela se esconde, porque como que na minha comunidade religiosa eu vou falar que eu tô com esse problema aqui em casa? E o silêncio perpetua, com certeza, o agravamento do problema, cronifica porque demora a buscar ajuda. E as famílias precisam acordar, as famílias precisam saber o que seus filhos estão fazendo dentro do seu quarto, né? Porque aparentemente dentro do quarto é um ambiente que a gente pensa que é seguro, mas hoje a gente está vendo que não é nem tanto assim seguro, né, Geraldo? Verdade, tá certo. Pois é, gente, olha, é muito conteúdo e nós estamos apenas começando esse bate-papo, ainda tem muita coisa para nós aprofundarmos aqui. Vamos para o intervalinho, já voltamos. Família que reza unida sempre estará. E nós estamos de volta aqui pela Rádio Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família, e também onde quer que você esteja acompanhando esse podcast aí, pelo Spotify, pelo YouTube, a plataforma digital da sua preferência, e aquele convite para que você compartilhe, hein? Olha que tema rico que você pode realmente enviar para pessoas, para pais, para educadores, até para os próprios adolescentes, jovens, sem qualquer tipo de querer dar uma lição, mas compartilhando conteúdos que são conteúdos relevantes e que ajudam a gente a ter uma visão melhor a respeito das coisas. Por exemplo, no último momento aqui, a doutora Alessandra falava desse paradoxo que nós vivemos hoje, né? Na nossa infância, para os mais antigos, a casa era o lugar seguro. Sai da rua porque a rua não é lugar, vem para dentro de casa. E hoje, dentro de casa, se vive esta realidade de se poder ir para um quarto, ficar fechado e o mundo todo dentro desse quarto, tudo quanto é tipo de assédio, tudo quanto é tipo de situação que pode acontecer num quarto, dentro de casa, numa falsa segurança. Como é que é o impacto, doutora Alessandra, de toda essa realidade que nós estamos vendo na vida de família? É um impacto gigantesco, porque as famílias, elas demoram a perceber que este problema está instalado, né, na questão tanto dos jogos, principalmente as apostas, né, porque as apostas, elas são solitárias lá, muitas vezes dentro do quarto, no seu celular, na hora do almoço, né, e quando vão se dar conta, isso já está num tamanho muito grande, as dívidas instaladas. Então hoje nós temos visto muita separação, divórcios, o número de divórcios aumentaram por conta dos jogos, né? As famílias começam a ter funcionamentos muito adoecidos, porque uma das primeiras coisas é a negação. Eu não estou vendo esse problema, isso não está acontecendo, né? Eu esconder este problema. As famílias, na ânsia de ajudar, elas ajudam a pagar dívidas, ou aparece, né, com coisas dentro
de casa e quando tá ganhando eu fico pensando, né? Apareceu com uma televisão enorme, apareceu com um tênis novo, né? Apareceu com uma joia, com um relógio. Você não pergunta ao seu filho da onde surgiu aquilo, né? Por que seu filho tá com esse... Da onde saiu? E aí, opa, ganhei no jogo. Que jogo é esse? Por que você tá jogando? O cartão de crédito com limite estourado, né? E isso acaba gerando, como toda dependência, né, um ciclo, né, não muito virtuoso, e sim um ciclo vicioso de apostar, jogar, ganhar, perder, ficar irritado. Então, esse indivíduo ele tem síndrome de abstinência igual outra substância química, com irritação, com insônia, com comer. Essa pessoa que joga, muito provavelmente tem o que a gente chama de outra comorbidade psiquiátrica, que é outra doença comórbida, ou tabagismo, ou uso de substância. Então ela tá jogando e tá bebendo, ou ela tem depressão, ela tem distimia, ela tem bipolaridade. Então, em geral, existe outra doença conjunta. E a família funciona no que a gente chama de codependência, né? Que é um funcionamento em apoiar, né, esse sistema familiar. Então, os grupos de mútua ajuda chamam essa questão de codependência, que é o funcionamento, né, a partir do uso e do não uso desse indivíduo, ou do aposta e não aposta. A terapia sistêmica familiar, ela olha, né, todo esse núcleo familiar, pensando que nós todos, enquanto família, estamos funcionando de uma forma disfuncional, um mais, outro menos. Então esse garoto que só tá dentro do quarto, ele tinha que levar o lixo, que era a função dele, ele tinha que ir na padaria comprar pão, ele tinha que dar comida para os cachorros, que era a função dele. Ele para de fazer isso e alguém faz por ele, né? Então essa família tá funcionando de uma certa forma a facilitar o uso desse indivíduo. E aí, o que é muito comum, né, é algum membro dessa família se aliar a esse indivíduo que está jogando e falar, olha, então nós não vamos contar, nós vamos agora tentar sanar essa dívida e não vamos falar para o seu pai, né? Não vamos falar nada não, agora você vai prometer que você não vai apostar mais. E aí já começa, vamos dizer, a se quebrar essas relações, porque o segredo dentro da família, né, é uma das questões mais pauta, né, de consultório e de terapia, né? É muito interessante que você trouxe a minha formação e a minha abordagem é a terapia familiar sistêmica, é exatamente isso. Quer dizer, você tem um paciente identificado, mas que normalmente ele é tratado como o problema. Então vamos encaminhá-lo para o psiquiatra. Só ele que precisa. Só ele, exatamente. Só ele que precisa e não percebe que a família toda está disfuncional. Segundo, essa questão que você traz do segredo. Quer dizer, o quanto o segredo, ou antes até do segredo, das triangulações. Quer dizer, as alianças que vão se formando dentro da família, de tal maneira que não há um ambiente de verdade. Há um ambiente onde estão sendo feitas alianças. A mãe com o filho, os irmãos entre si, ou o pai com... E a aliança ela é para manter, de certa forma, o comportamento. O disfuncional. disfuncional. E aí vem o segredo, que aí vira aquilo que quanto mais vai aumentando, mais difícil vai se transformando de você se libertar daquilo. Né? Então, é realmente um disfuncionamento total e que afeta a família. Quer dizer, é a família que precisa, nesse momento, de um acompanhamento para poder saber que pagar a dívida não vai resolver. Não vai. Que fazer esconder do pai, essas situações todas, né? Mas, Alessandra, antes de nós fecharmos esse programa de hoje, e já fica o convite para que nós continuemos na próxima semana, em Londrina existem também grupos de apoio para esse tipo, tanto para o indivíduo quanto para a família. Sim. Como é que é isso? Graças, a gente tem apoiado muito, porque são pouquíssimos no Paraná. Então nós temos aqui o JA, que é Jogadores Anônimos, então, baseado então em Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, a mesma premissa de 12 passos, então salva vidas. E o braço do JA é o Gay Manon, ou seja, para a família. Então a família que está nos ouvindo, meu filho não quer ir se tratar, o meu marido está jogando e não quer ir se tratar, então comece por você, vai lá no grupo do Gay Manon, que você vai ser muito bem-vinda, né? Aqui em Londrina, na igreja Coração de Maria, e
portas abertas, e você vai poder ver que esse problema que você está passando também é similar a outras famílias que convivem com essa questão. E como será que essas famílias entraram em recuperação? Como é que essas famílias conseguiram lidar com esse problema? E aí você vai descobrir que você não está sozinha e que existe esperança nesse aparente caos aí que é o jogo patológico. Tá aí, gente, olha que informação importante para nós finalizarmos esse programa de hoje. Existem os jogadores anônimos e você vai poder encontrar informação aqui na própria Rádio Alvorada. Você que acompanha pode ligar para cá que nós vamos ter como te informar também. E esse Game Anon, que é extremamente importante, porque às vezes as pessoas procuram o padre, procuram o diácono, procuram um amigo e tal. Ah, porque o meu filho... Você não vai poder fazer nada no lugar do seu filho, mas você pode fazer por você. E a primeira coisa que você tem que fazer é se fortalecer, buscar um apoio para você junto a outras experiências. Nós vamos encerrar o programa de hoje, mas na semana que vem nós retomaremos esse tema com muita propriedade da doutora Alessandra para nos ajudar a caminhar por essas situações aí. Nos vemos na próxima semana. A família como vai?